os desportistas aqui me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. Então, a gente colocou, desculpe, Otávio, a gente colocou o símbolo do Esfera ali, mas isso se reflete em qualquer SAF originária, tá? O Vital, enfim. Mas como o Otávio bem colocou, sob o ponto de vista desportivo, a SAF originária, ela também começa a percorrer o caminho inteiro. Então, ele tem desde a filiação, a federação, até as divisões nacionais. E esses casos eles são mais raros, né? Mas a gente tem visto alguns casos de clubes formadores, né? Constituindo do zero. Então a gente colocou aqui o exemplo da Esfera, mas são esses os exemplos, né? Acho que esse é o caso que não vai se aplicar aqui a gente, né? Nessa modelagem que a gente vai fazer. O segundo caso é a transformação. A transformação é uma operação societária que basicamente modifica a estrutura societária de uma entidade de um tipo para outro. Tá? Então, basicamente, poderia ser a transformação de uma limitada em SAF, como foi o caso do Cuiabá, que a gente mencionou agora há pouco, mas também poderia ser de uma associação em SAF. Como na verdade, a gente teve aqui o caso do SSA, né, que a gente colocou aqui também. O SSA, que é um clube formador também, a gente fez a transformação. Ele começou como uma associação, até pela incerteza do regime de SAF, mas ao longo do caminho nós migramos de associação para uma SAF, inclusive já recebeu investimento externo, então também é um modelo em casa aqui de um modelo de transformação. Mas esse é um modelo mais complexo, né, para os nossos clubes grandes aqui que a gente tem, clubes com muitos associados, né, porque a transformação basicamente teria que ser pensada em como é que os associados se posicionam depois e quem que vira acionista da SAF. Então, assim, é um modelo um pouco mais complexo. O modelo mais comum, o modelo que a gente mais vê no mercado e que a gente entende que talvez seja o caminho mais a ser explorado aqui também, é o modelo do que a gente está chamando aqui do drop-down. Tá? A lei, na verdade, ela usa um outro termo, ela usa o termo a cisão do departamento de futebol. A gente coloca drop-down aqui porque, na verdade, essa é uma imprecisão, uma leve imprecisão da lei, porque a cisão, na verdade, é quando você divide uma empresa em duas e cria duas novas, ou a antiga e uma nova. Aqui a gente está falando, na verdade, de realmente uma transferência de ativos, mediante a constituição de uma empresa embaixo da associação. E aqui um ponto super importante, reiterando o que o Sica falou há pouco, né? Então aqui a gente está falando de uma operação interna, uma operação que o clube, por exemplo, o Clube Vitória aqui o Esporte Clube Vitória poderia decidir, montando a sua SAF, transferindo os ativos que entendam que devem ser transferidos. Então a etapa 1 só que está... Antes de você começar a explicar as etapas, mas só para todos entenderem, esse é o modelo, como o Otávio falou, é um modelo obviamente muito mais adotado pelos clubes grandes, tá? Em que você tem uma associação pujante e que, por exemplo, você vai manter dentro da associação o conselho, você vai manter, inclusive você pode manter bens dentro da associação. Então isso é justamente o modelo adotado pelo Botafogo, é o modelo adotado pelo Cruzeiro, é o modelo adotado pelo Bahia, é o modelo adotado, enfim, por todas as grandes SAFs de grandes clubes hoje. Então, por isso, para a gente sinceramente, hoje nem considera a originária, obviamente não, e nem a transformação para o Vitória. Então, o Vitória, por isso que a gente vai trazer para vocês o modelo que a gente chama de drop-down, mas se você quiser trocar, aportuguesar, não é muito exata trazendo para a nossa língua, mas seria a integralização de uma nova sociedade. Tá? Você aportar os seus ativos dentro de uma nova sociedade. Toca o barco, tá vendo? Então, aqui a gente trouxe as duas etapas, né? A etapa 1 é a constituição da SAF pelo clube, né? Então, ainda sem a transferência de ativos, então basicamente tendo sido deliberado no clube a constituição dessa SAF, vai ser constituída uma nova entidade que basicamente vai ser detida integralmente pela associação. Tá? Então, como está ali no desenho, a gente tem os sócios associados acima da associação, a associação sendo detentora de 100% da SAF constituída. E a etapa 2, a etapa do chamado drop-down aqui que a gente está falando, que é basicamente a associação, de novo, mediante deliberação do próprio clube,
determinar quais são os ativos que vão ser integralizados. O departamento de futebol necessariamente vai ser transferido. Eu não sei se vocês querem também tocar isso, mas ali a gente está falando de todos os contratos com atletas, contratos com patrocinadores, com tudo que toca a atividade do futebol vai ser transferido. O que gera discussões por exemplo, os ativos imobiliários. A gente pode falar formas de como vai ser feito com relação às propriedades intelectuais também. Então, isso pode ser transferido, pode ser integralizado na SAF, pode ser também objeto de algum contrato de licenciamento. Então, a gente tem aí algumas discussões que podem ser tomadas pela associação ali como sócia, como titular aí de 100% dessa SAF. Tá? Ou seja, em outras palavras, a gente sempre tem que descer o futebol, sempre. Porque a SAF é uma sociedade anônima de futebol. Ela não pode nem nascer e nem existir sem os ativos que a gente chama de ativos desportivos, que é basicamente, em síntese, obviamente, as vagas de campeonato, os direitos federativos e por conseguinte, obviamente, os direitos federativos de atletas e a cessão de contratos de atletas. Então, isso tudo certamente é integralizado. Daí cabe a nós o exercício de dizer se vai haver a integralização de outros bens imobiliários, propriedade intelectual, para baixo ou não. Essa é a escolha e essa é a forma que a gente precisa estudar. Bom, então vou continuar aqui, já que estava comigo. Então, o que a gente tem que escolher? Então, fazendo a integralização dos ativos desportivos, a gente começa a se fazer as perguntas. E as perguntas que a gente percorre naquela linha do tempo foi exposta inicialmente. Então, quais são os ativos alocados na SAF? Quais ativos permanecem na associação? O equacionamento do passivo. A associação adere ou não à RCE ou RJ? Já lembrando aqui que o Vitória já tem uma RCE, certo, Boaventura? Então já tem uma RCE em andamento, já teve sucesso na reunião das execuções e visualmente, tá, de longe, eu não estou antecipando nada, eu não vejo uma razão hoje para a gente considerar, pelo menos nesse momento, a RJ. O clube me parece suficientemente saudável para a gente entender que o caminho que foi adotado sob o ponto de vista de equacionamento de ativo está ok. Agora, entrada de investidores, sim ou não, com que volume, com que valuation? O que é valuation? Valuation é o valor. Qual que é a atribuição de valor para aquilo? Então, essas são as escolhas que a gente necessariamente vai ter que fazer durante esse caminho. E aqui acho que é um grande ponto importante desse trabalho, né? Porque quando a gente vai falar de valuation, acho que é um ponto super sensível para os clubes. E acho que a ideia desse trabalho aqui é justamente fazer tudo dentro de casa, já saber, a gente já ter dentro de casa aqui qual que é a ideia de valuation e não simplesmente vir um investidor e falar, eu acho que vocês valem tanto. Ele pode até falar, mas a gente já vai ter aqui uma ideia muito clara do que tem de passivo, do que tem de ativo, já vai estar tudo muito bem organizado. Então, acho que a grande beleza desse projeto é essa, é falar com o investidor no momento que o clube vai estar 100% preparado para isso. Otávio, só te complementando também, considerando que para fazer um valuation, se você fala de uma associação, isso tudo é muito mais intangível, né? O valuation, ele é uma mecânica criada para empresas. E aí a gente precisou adaptar essa mecânica para o futebol, nesse movimento de busca de investimentos e etc., porque a gente precisava saber quanto isso valia, e a gente criou uma mecânica que é de múltiplos. Então, considerando que eu não tenho ali uma receita que eu possa considerar no fim do ano, um lucro que eu possa considerar na hora de fazer esse valuation, como eu faria numa sociedade empresária, eu procuro um sistema de múltiplos, mas que quando eu transformo a minha associação numa sociedade empresária, eu tangibilizo de maneira muito mais pragmática em cotas. Então, agora eu vou saber não só qual é o meu passivo, qual é o meu ativo, mas quanto vale cada uma das minhas cotas e o que isso significa na hora que eu me abro para receber ou não um investimento, ou se eu quiser usar essas cotas em garantia só para conseguir algum tipo de linha de receita ou de financiamento, sem que eu precise sequer vender essas cotas. Bom, gente, e daí a gente começa a se fazer outras perguntas. Quais são os pontos que a gente vai ter que negociar dentro desse modelo? Tá?
A gente quer uma associação como majoritária? Quais são os benefícios disso? Quais são os malefícios disso? Vantagens e desvantagens? A associação buscará investidores? Na verdade, essa segunda pergunta deveria ser antes da primeira. Ela buscará investidores? Ou ela vai fazer uma SAF gerencial? O que seria uma SAF gerencial? É simplesmente para você separar a atividade do futebol da atividade social. Ponto. É possível? Sim, é possível. Hoje, por exemplo, Fortaleza está neste modelo. Tá? Agora, fazendo esse drop-down, fazendo essa integralização, a gente começa a se pensar, vamos trazer um investidor para dar musculatura, para dar mais poder econômico para o clube? Tá, mas em que modelo? Majoritário? Minoritário? O investidor exerce ou não poder sobre a atividade fim, né, que é o futebol? Se a associação permanecer como minoritária, qual seria o percentual deste valor minoritário? E dentro desse percentual do valor minoritário, que direitos eu tenho? Que direitos eu mantenho? Esses vão ser os objetos de estudo daqui para frente. Tá?